Connosco já está Rodrigo Saraiva, vice-presidente da Assembleia da República, eleito pela Iniciativa Liberal, foi também o primeiro líder parlamentar do partido, e pode-se pôr aqui uma nova situação, porque há umas semanas Bernardo Blanco colocou num pequeno lote de duas pessoas como bons candidatos ao Palácio de Belém. Já decidiu onde é que vai fazer a apresentação da candidatura? Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Inês. Olha, se algum dia vier a ser candidato a Presidente da República, acho que farei a apresentação em frente ao Palácio de Belém, no jardim, na Praça Afonso de Albuquerque, e num banco que existe no jardim, que é um banco onde foi fundado o Clube de Futebol dos Belenenses. Portanto, se algum dia vier a ser candidato a Presidente da República, acho que é um excelente local para iniciar uma caminhada vitoriosa. E pode acontecer este ano, essa apresentação nesse banco? Essa pergunta tem que ser colocada a Rui Rocha. Ele já disse publicamente que fez o desafio a um membro da Iniciativa Liberal, que esse membro demonstrou-se disponível e motivado para esse desafio, e a minha expectativa, e penso que a de todos os membros e também do país que têm acompanhado o tema presenciais no último mês, a expectativa é que durante este fim de semana, talvez amanhã, o Rui Rocha diga qual é o nome que desafiou para esse desafio. Mas o Rodrigo Saraiva sabe se foi convidado, podemos excluí-lo desse lote de bons nomes ou não? Eu acho que há uma questão na história da política portuguesa que é sempre assim motivante para aquilo que é a bolha político-mediática, que são os tabus. E, portanto, eu nos últimos dias decidi que pela primeira vez vou contribuir para a existência de um tabu, nem que seja durante 24 horas, é o que falta. E outro dos nomes que tinha sido apontado por Bernardo Blanco nessa entrevista ao Observador foi Mariana Leitão. Era uma boa candidata, não lhe estou a perguntar se será a candidata, mas era uma boa candidata? A Mariana foi uma excelente coordenadora do Núcleo de Oeiras, que é o núcleo também do qual eu sou membro. A Mariana foi uma fantástica deputada municipal em Oeiras. A Mariana é uma excelente deputada e é uma excelente líder parlamentar. E, portanto, acho que com estas características, se houver um desafio como umas eleições presidenciais, não tenho dúvida que também será uma excelente candidata. E com os nomes que Rui Rocha já excluiu à partida, o seu próprio nome de Rui Rocha e também João Coutinho Figueiredo, há mais algum deputado que lhe pareça presidenciável, algum nome que salta à vista? Há dois deputados que não podem ser candidatos, que estão excluídos à partida, que é o Bernardo e a Patrícia Gil Vaz. Eu gostava que o candidato da Iniciativa Liberal, aliás, eu gostava que o próximo Presidente da República fosse alguém já nascido em democracia. E até agora, puxando assim pela cabeça dos candidatos que se apresentam, nenhum cumpre esse critério. Portanto, se amanhã o nome que o Rui Rocha apresentar cumprir o critério de já ter nascido em democracia, eu ficarei muito satisfeito. E já agora deveria ser uma mulher? Seria muito interessante. Deixe-me só perguntar-lhe se concorda com a opção de uma candidatura própria, se isso não vai contribuir para haver ainda mais candidatos, dividir ainda mais a direita, porque já há vários nomes que ou se chegaram à frente ou protocandidatos. Passando à frente essa parte do dividir a direita ou dividir espectros políticos, acho que é perfeitamente natural. Eu acho que até foi na Rádio Observador há um mês, 2 meses, que eu disse que a Iniciativa Liberal estava muito confortável neste tema das presidenciais, porque acho que qualquer dos possíveis cenários são bastante tranquilos. Apoiar um candidato que é membro da Iniciativa Liberal, apoiar alguém que não seja membro da Iniciativa Liberal, mas que cumpra um perfil de querer libertar a sociedade, ou até de não apoiar ninguém. Portanto, em qualquer um desses cenários, acho que a Iniciativa Liberal estaria muito tranquila. Agora, acho que sim, que é mais uma oportunidade de ter uma voz a afirmar a necessidade de libertar a sociedade portuguesa para uma necessidade de transformação do país. E olhando àquilo que têm sido os outros partidos e as pessoas ligadas às outras áreas políticas, as pessoas não têm coragem de assumir essa frontalidade, essa necessidade. E só a Iniciativa Liberal tem trazido esse discurso de ser preciso ambição, de ser preciso coragem. E, portanto, sim, se os outros candidatos que se vão apresentando, nenhum deles dá essas garantias, tem que ser a Iniciativa Liberal, um membro da Iniciativa Liberal, a chegar-se à frente e a dar a voz a essa necessidade. Só ainda nesta questão dos perfis, desta vez convém ser alguém já conhecido do grande público e não, por exemplo, a estratégia de há 4 anos que foi apresentar um nome que era desconhecido para tentar criar mais quadros? Sim, é normal que na fase de vida da Iniciativa Liberal já comece a ter um conjunto de caras que já têm alguma notoriedade e, portanto, capitalizar logo ao início
uma pessoa que já tem alguma notoriedade, penso que ajuda a este objetivo, ter uma voz a ser mais ouvida na necessidade de libertar Portugal. A última sondagem conhecida sobre presidenciais aponta para uma possível segunda volta entre Gouveia Melo e André Ventura. Neste cenário, qual é que seria a posição da Iniciativa Liberal? Ia pedir para tapar a cara e votar em alguém ou ia excluir-se de qualquer indicação de sentido de voto? Se é aquela sondagem onde saiu o meu nome, não é? Foi a primeira vez que o meu nome... Não, esta já é, Esta é do Expresso. Sim, esta esta é do aqui do Expresso, Expresso. esta É a é do última. A do seu nome é da Pronto, CNN. peço desculpa por este momento um bocado egocêntrico, mas foi a primeira vez que vi o meu nome numa sondagem e isso é assim. Mas gostou? Gostei. Então, acho que todos nós gostamos, né, de nos olhar às vezes ao espelho. Aliás, acho que é um exercício que todos nós temos que fazer na nossa vida, que é às vezes olhar ao espelho e vermos bem aquilo que andamos a fazer. Mas numa segunda volta, a pergunta era entre Gouveia e Melo e André Ventura. Se a Iniciativa Liberal devia indicar algum sentido de voto, nem que tenha que recorrer àquele método de tapar a cara. Acho que é tão óbvia a resposta de exclusão de partes que nem era preciso dizê-la. Acho que devia ficar esclarecido, não sabemos o que é óbvio. Não, acho que qualquer membro da Iniciativa Liberal nunca votará em alguém que usa o medo das pessoas para ter ganhos políticos. Alguém que é populista, que é extremista, nunca poderá ter o voto de um liberal. Portanto, neste cenário, a Iniciativa Liberal preferia indicar Gouveia e Melo e nem sequer era preciso tapar a cara. Eu não sei o que é que a Iniciativa Liberal faria. Eu sei que não votaria em alguém que é extremista, que é populista e que usa o medo das pessoas. Não votaria em André Ventura, portanto. Jamais. Antes das presidenciais a eleições autárquicas, a Iniciativa Liberal há 4 anos optou por não ir na coligação de Carlos Moedas. A 7 meses das eleições, o partido devia manter essa posição que teve há 4 anos? Eu vou repetir aquilo que tenho dito muitas vezes e serve para Já Lisboa. esgotou o crédito do tabu? Não, aqui não é uma questão de tabu, é uma questão de analisar. E isto serve para Lisboa como serve para Vila Real de Santo António ou serve para Valença ou para Ponte de Lima. Nesta fase, os núcleos têm que tomar a sua decisão do caminho que querem seguir. Se querem ir por si ou se querem ir numa coligação com outros partidos. E depois, junto do Conselho Nacional, mostrarem essa proposta. Agora, a Iniciativa Liberal tem uma premissa de se apresentar por si nas eleições, com as suas ideias, com os seus programas, com as suas pessoas, com as suas mensagens. E faz parte do crescimento de qualquer partido, e neste caso a Iniciativa Liberal, que tem 7, 8 anos, de esta necessidade de ir sozinho vá ficando mitigada num processo de crescimento normal. E, portanto, é normal nestas segundas eleições que já não haja tanto essa necessidade, embora seja uma motivação muito sentida e acho que é maioritária no partido de si sozinho, mas caso a caso avaliar e também perceber aquilo que é a realidade de cada uma das eleições. A característica de nas eleições autárquicas a pessoa que fica com mais votos é automaticamente o Presidente de Câmara, tem peso na decisão, portanto, mas isso faz parte dos núcleos locais nos seus processos de decisão terem essa variável em conjunto com as outras. Portanto, seja para Lisboa, seja para Faro, seja para Braga, seja para onde for, a mim não me choca o irmos sozinhos ou o irmos coligados. Tem que se analisar, pois, a questão central. Agora, também não podemos ignorar... O choca o nome de Carlos Moedas e o projeto de Carlos Moedas. Era alguém com quem a Iniciativa Liberal conseguia trabalhar. Se o Carlos Moedas chegar à Iniciativa Liberal e perceber, seja o Carlos Moedas, seja qualquer candidato a uma autarquia, e perceber que não deve começar por falar de lugares e deve começar por falar de ideias, esse ponto de partida é ótimo. E na questão das ideias, sobretudo em Lisboa, se Carlos Moedas chegar ao pé da Iniciativa Liberal e disser não, de facto temos que reformar aquilo que é o sistema de higiene urbana em Lisboa, que é um principal problema. Vamos, de facto, tirar a derrama do clube da taxa máxima que Lisboa tem e pôr na taxa mínima. Se começar com essas conversas, eu penso que há caminho para andar, mas isso será o candidato do PSD, o Sr. Presidente da Câmara, que obviamente vai ser recandidato à Câmara, que tem que perceber isso e tem que ir falar com a Iniciativa Liberal nesse ponto de partida. Se for para manter aquilo que tem feito ao longo deste mandato, eu não vejo que possa haver entendimento. Se a Iniciativa Liberal continuar com essa forma de pensar, não corre o risco de ficar eternamente fora do poder, já que, por exemplo, na questão da governação, da negociação no governo, também aconteceu isso. Houve negociações e no fim acabou tudo por não acontecer, também por causa dessa ideia de que as ideias estão antes dos candidatos. Eu acho que a analogia ou a comparação não é exatamente correta,
porque na questão governamental não havia a variável aritmética que garantia uma maioria parlamentar. E, portanto, aí também penso que é diferente, portanto, não dá para fazer essa analogia. Essa pergunta é aquilo que eu dizia há pouco, faz parte do processo de maturidade de um partido político, como é o caso da Iniciativa Liberal, de perceber que a certa altura, entre o idealismo e o pragmatismo, vai ter que encontrar o seu equilíbrio. E neste caso em específico de Carlos Moedas não pode ser visto como um aproveitamento, já que Aproveitamento como? quando Carlos Moedas corria o risco de não ser eleito, a Iniciativa Liberal deixou-o sozinho e sem qualquer apoio, e neste momento será um incumbente, é sempre mais fácil ir a votos quando se é incumbente. As últimas eleições, e a imprensa costuma dizer muito, a Iniciativa Liberal falhou a eleição do vereador, e a Iniciativa Liberal nunca teve o objetivo, nem nunca foi assumido, nunca foi verbalizado, não sei, quer dizer, ali na dinâmica de campanha, de ter um vereador. Esse não era o objetivo. Mas aquilo que é muito interessante é que nós sabemos e temos uma atitude que nós não somos donos dos votos das pessoas. Nós, eleição a cada eleição, temos que conquistar os votos das pessoas. E há 4 anos, nas últimas autárquicas, aquilo que ficou demonstrado é que o eleitorado da Iniciativa Liberal é muito consciente do voto que faz. E teve 2 boletins de voto, um para a Câmara Municipal de Lisboa e um para a Assembleia Municipal de Lisboa. E houve 5.000 eleitores da Iniciativa Liberal que na Assembleia Municipal de Lisboa deram a sua confiança à Iniciativa Liberal, por isso é que elegemos 3 deputados municipais, mas para a Câmara foram votar em Carlos Moedas. E Carlos Moedas ganha a Fernando Medina com uma diferença inferior a 5.000 votos, portanto a Iniciativa Liberal pode dizer que o eleitorado liberal é que deu a vitória a Carlos Moedas. Já agora no Porto as coisas estão um bocadinho diferentes e mais difíceis depois de Rui Moreira não se poder recandidatar. Há 4 anos a Iniciativa Liberal foi exatamente nesse movimento, nas listas desse movimento. O que é que deve fazer nestas autárquicas? A análise deve ser um bocadinho diferente. A Iniciativa Liberal acho que deve primeiro também esperar por saber, porque as eleições autárquicas, ao contrário, depois também das outras, têm a questão das pessoas que vão personificar projetos, vale mais nas autárquicas do que nas outras. E, portanto, também é importante saber, se em Lisboa sabemos à partida numa necessidade de haver conversações com o PSD, a pessoa que personifica é Carlos Moedas e até tem 4 anos de análise que pode ajudar a decisões, no Porto ainda não se sabe quem é que o PSD tem como candidato. E essa é uma variável que também vai ter peso. Portanto, acho que o núcleo do Porto neste momento também estará a aguardar para saber o PSD qual é que é o nome que vai avançar, porque isso vai também entrar numa das variáveis de decisão que tem. Mas no Porto, não conhecendo tão bem a realidade como conheço de Lisboa, porque vivo em Lisboa, embora seja, ou vivo em Oeiras, por proximidade conheço melhor Lisboa, não conheço tão bem o Porto, acho que o núcleo do Porto também tem esta tranquilidade de poder tomar uma decisão de se apresentar pela primeira vez autarquicamente Iniciativa Liberal apenas a votos, porque será a primeira vez, e isso é relevante, ou entrar numa coligação com o PSD e outros partidos que se possam juntar. Há a possibilidade de se ver Rodrigo Saraiva como candidato autárquico não ainda há. em 2025? Não há. De todo? Não há. Não há nenhum município onde pudesse ser cabeça de lista? Mas como não tenciono mudar para lá para viver nos próximos anos, quero ao Fundão, que é a terra do meu pai, portanto isso não vai acontecer. E assim mantém a pista livre para ser candidato presidencial, se for esse o caso. Para já é vice-presidente da Assembleia da República. Nas últimas semanas há um caso que colocou o Parlamento no centro da atualidade política, o caso do deputado do Chega, Miguel Arruda. Foram apreendidas malas na Assembleia da República. O deputado passou a não inscrito, mantém o mandato, até ver. Se fosse um deputado da Iniciativa Liberal, as coisas teriam sido geridas de outra maneira? É que a situação é, antes de falarmos do tema com toda a seriedade que devemos falar, há uma vertente o caso é tão insólito que, quer dizer, acho que na Iniciativa Liberal nem nos outros partidos uma situação como esta iria acontecer. É de facto muito insólito. Alguém dizia no outro dia, se alguém quisesse dificultar a vida ao partido Chega e desenhasse um plano maquiavélico não conseguiria escrever um filme como este. É de facto muito, muito insólito. Portanto, a premissa da pergunta não consigo responder. A premissa é inexistente, é impossível. Agora, a situação é grave. Acho que, obviamente, belisca primeiro o partido que escolheu o deputado para ser deputado. Mas também acaba por manchar
a política no seu todo, a instituição, a Assembleia da República. E isso é que é preocupante. Há um conjunto de casos e de atitudes e uma forma de estar que não têm ajudado a credibilizar a instituição Assembleia da República, e isto infelizmente também tem sido uma estratégia de partidos populistas por esse mundo fora, que é da descredibilização das instituições, da descredibilização da política para terem ganhos políticos. Acha que a possibilidade de um deputado passar a não inscrito numa situação destas devia ser revista? Sim, já estive a estudar um bocadinho o tema. Por exemplo, no Reino Unido há ali uns mecanismos de agilização para situações deste género, para que possa haver logo uma suspensão do mandato do deputado, não colocando em causa o princípio da presunção da inocência, mas há mecanismos que agilizam a suspensão do mandato temporária por situações como estas. Portanto, sim, mas depois nós estamos em permanência, a cada situação estamos em permanência a pensar revisitar o regimento da Assembleia da República. Parece que estamos permanentemente nisso, porque estão a acontecer situações novas. Portanto, por um lado sim, por outro lado, a questão de um deputado, porque também por sua decisão passar a não inscrito, não é nada de novo. Nos últimos anos assistimos no Partido Socialista, no PAN, no LIVRE, etc. Portanto, essa possibilidade está instituída e também deve existir, independentemente das razões que levem a isso. 2 anos depois de uma convenção que dividiu o partido, Rui Rocha continua a ser acusado de não ter conseguido alcançar uma união na iniciativa liberal. Podia ter feito melhor? Isso é daquelas narrativas que não bate com a realidade. E daquilo que eu acompanhei, há uma expressão que é para dançar o tango são precisas 2 pessoas. Portanto, as 2 pessoas têm que querer dançar o tango, querem ter a união. Houve um conjunto de pessoas que quiseram, por sua livre e espontânea vontade, sair do partido, isso é legítimo, mas eu olho, por exemplo, quando foi das eleições legislativas... Mas isso não pode ter acontecido porque não existiram sinais da parte do Rui Rocha? Não, e esta é a parte. Quando nós olhamos para as eleições legislativas e de repente houve 3 ou 4 cabeças de lista nas eleições legislativas que não tinham apoiado Rui Rocha e foram cabeças de lista nas legislativas, eu acho que isso demonstra que houve abertura e que houve objetivo de união, não só de Rui Rocha, como até dessas pessoas. E há pessoas que não apoiaram Rui Rocha e agora, 2 anos depois, estão a apoiar Rui Rocha. Estavam em listas ao Conselho Nacional que não eram alinhadas com Rui Rocha e agora estão em listas que apoiam Rui Rocha. E, portanto, aquilo que é factual... Mas também haverá o contrário, não é? Também haverá pessoas que apoiaram Rui Rocha e hoje não estarão a apoiá-lo. Se me disser uma, vai-me dar uma novidade. Estou a dizer num sentido global, é normal nos partidos que haja essa troca entre oposição normal, e liderança quando há necessidade disso? É normal, mas nem me ocorre agora nenhum. E no sentido contrário ocorrem vários. Portanto, a realidade é que houve espaço para união para quem quis estar unido nas campanhas e no trabalho do dia a dia. Mas o que é espaço para a união? O que a oposição interna se queixa muito é, em momentos importantes, por exemplo, não serem chamados candidatos que se calhar pertencem a listas que foram da oposição. Eu acabei de dizer que houve 3 cabeças de lista nas legislativas foi que não em 7º lugar, por exemplo. Não apoiaram Rui Rocha. E, portanto, e era coisas, a imagem repare, da oposição, digamos assim. Está bem, foi uma opção da Comissão Executiva, eu não faço parte da Comissão Executiva, não vou estar agora a escalpelizar e a fazer arqueologia. Mas, por exemplo, a história da revisão estatutária. Eu assisti, porque eu sou Conselheiro Nacional por ser deputado, não sou eleito, mas estou lá, não tenho direito a voto, mas assisto aos trabalhos. Quando foi para a revisão estatutária, como é que começou o processo? Houve 2 propostas no Conselho Nacional e depois houve uma agregação dessas 2 propostas, houve uma consensualização, depois houve o processo que foram eleger representantes do grupo de trabalho dos estatutos, dos núcleos, dos outros órgãos. Portanto, foi um trabalho colaborativo entre todas as partes. Os membros depois puderam participar. Portanto, eu volto a dizer, entre as escolhas nas legislativas, processos internos que tivemos, como a questão da revisão estatutária, aquilo que eu assisti com os meus olhos foi que houve espaço e vontade de união para trabalhar dentro do partido e para fora, para o país. Isto eu vi com os meus olhos. O partido não perde potencial de crescimento com a perda de tanta massa crítica? As pessoas não podem ser obrigadas se não querem estar. Isso é andar para a frente.
Aquela frase de só faz falta quem cá está. Não quiseram continuar aqui porque não se sentiam bem. Foi uma opção. Ninguém foi expulso, ninguém foi posto a andar. Já agora, entendo que alguém que foi membro da Iniciativa Liberal opte por ir para um partido como o Chega. Há pouco dizia que jamais votaria em André Ventura. Não, na minha cabeça não consigo conceber, mas foi uma realidade. Mas foi uma má análise da Iniciativa Liberal quando permitiu que entrassem, até porque existe isso quando os membros querem entrar no partido. Há uma avaliação prévia. Qualquer partido tem os processos de entrada de membros também são falíveis, quer dizer, isso não é para isto. Os partidos também não têm processos de entrada de membros que garantem que todas as pessoas que entram são puras e são verdadeiras. Este adversário de Rui Rocha, neste caso Rui Malheiro, é uma segunda escolha do Unidos pelo Liberalismo. A oposição interna ficou a perder com aquilo que se passou, também num cenário nada comparável com o de Miguel Arruda, mas também algo que não faria prever uma falsificação de assinaturas de Tiago Maia Gonçalves. Sim, acho que esse episódio foi mau em primeira instância para o Tiago, depois também foi mau para o grupo Unidos pelo Liberalismo, também acabou por ser mau para a Iniciativa Liberal e acabou por ser mau para a política em geral. Foi mais um episódio infeliz que contribui para a descredibilização da política. Portanto, aconteceu, infelizmente. Lá está, os partidos são falíveis. Infelizmente, aconteceu. E para terminarmos da mesma forma que começámos, Rui Rocha não tinha a obrigação de dizer principalmente para dentro do partido, que é quem vai estar a votar hoje, quem é o candidato presidencial? Faz algum sentido criar esse tabu, como dizia há pouco, de apresentar apenas se ganhar? As pessoas deveriam saber em que é que vão votar, não é? Nesta conversa estão duas pessoas com muita experiência jornalística e está uma pessoa com alguma experiência política de alguns anos. Nós olhando e dizer assim, bem, o mundo, a bolha político-mediática nos últimos 2 meses só fala das presidenciais. Há um partido que vai ter uma convenção ou um congresso. O que é que, se fossem presidente desse partido, o que é que preparariam para essa convenção ou para esse congresso? Talvez o anúncio de um perfil ou de um nome para as presidenciais. Então não é importante para os membros da Iniciativa Liberal saberem que o presidente que vão escolher tem o candidato X ou Y? O Rui Rocha poderia ter feito isso como candidato a presidente. O Rui Rocha não deixa de ser presidente, acho que como presidente tem aqui o órgão máximo para poder fazer essa partilha. Sendo que o nome ainda terá mais tarde de ir a outros órgãos para ser apresentado. O apoio, primeiro ter a própria pessoa tem que dizer que quer, tem que anunciar. E depois os órgãos dos partidos analisam se apoiam. Rodrigo Saraiva, obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós na emissão especial do Observador no Congresso da Iniciativa Liberal, que está agora a arrancar. Nós voltaremos aqui também sempre que se justificar para mais entrevistas e também para acompanhar os principais discursos deste primeiro dia de Congresso.